Uma das perguntas que eu mais recebo, Clara, que exames eu preciso fazer? Essa é uma dúvida que faz muito sentido, né? Quando as pessoas recebem o diagnóstico de hidradeniite, é comum a gente querer descobrir se existe algum exame que explique tudo, né? Que tragam mais respostas que vão resolver de fato o problema, né? Mas a resposta é um pouco diferente e hoje eu quero mostrar quais os exames que eu costumo avaliar e principalmente porque eles são importantes. Se você não me conhece e caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Clara Fonseca, sou nutricionista funcional, especializada em hidradeniite supurativa e há mais de 9 anos eu acompanho e cuido de pessoas com hidradeniite e acredito que os exames são uma peça importante no quebra-cabeça, mas eles nunca contam uma história inteira. Primeiro de tudo, vamos lá. Antes de falar de um exame específico, uma mensagem muito importante que eu sempre falo sobre isso. Eu nunca olho exames de forma isolada. Então a gente tem que escutar o que o paciente tem para contar, entender os sintomas clínicos, conhecer a sua rotina e depois eu uso os exames como um complemento de avaliação. Então, o que que acontece? Na primeira consulta, inclusive, eu não preciso dos exames prontos. Eu consigo fazer toda a minha conduta nutricional e, inclusive, de suplementação baseada em questionários de sinais e sintomas, no histórico do paciente, em tudo que ele está me contando que já aconteceu e o que ele está sentindo. Como está a pele dele nesse momento? Quais são os outros sintomas? Quais são as outras doenças que acompanham esse paciente? Então, questionário bem respondido, uma consulta bem conduzida, uma avaliação clínica bem feita, inicialmente não precisa desses exames. Os exames, eles vão ser complemento e continuidade de um raciocínio. Então, os exames eles ajudam a responder algumas perguntas, só que eles não substituem uma boa avaliação, uma boa investigação clínica, né? Exame é complemento de conduta. Então, quando a gente estuda, a gente tem ferramentas suficientes para avaliar esse paciente sem necessariamente precisar de um exame de sangue ali mostrando os dados, né? Mas quais os exames que costumam merecer atenção? Na verdade, eu até listei aqui uns exames para a gente conversar, para citar aqui, exames que eu considero peças-chaves, importantes, mas a realidade é que dependendo do paciente, um exame ou outro vai fazer sentido e outros não vão fazer sentido. Porque é o que eu comecei o vídeo falando, né? O paciente de hidradeniite, dificilmente ele tem só hidradeniite. Ele tem um histórico de vida acontecendo, às vezes outras doenças associadas. Então, dependendo do que aconteceu, do que está acontecendo, um exame vai ser importante para uma pessoa, mas não vai ser importante para outra. Então, existe essa diferença do raciocínio clínico do profissional, de pedir ou não aquele exame. Naquele momento, talvez aquele exame não faça sentido, vai fazer sentido ser pedido mais para frente. É a mesma coisa de quanto tempo a gente repete o exame de sangue, depende do histórico, depende do resultado, depende da progressão desse paciente. Então, dito isso, né? Exames que eu considero importantes. Vitamina D é um exame bem interessante, e até porque a vitamina D aparece até em artigo científico sobre hidradeniite, né? Ferro e ferritina, que costumam estar em níveis baixos. A hidradeniite por si só, ela tem um consumo maior de ferro, então a gente precisa sempre estar avaliando, né? Vitamina B12, eu tinha colocado aqui a B12 no meu script, e não coloquei o ácido fólico, mas normalmente a gente tem que avaliar as quatro: ferro, ferritina, B12 e ácido fólico, porque junto com o hemograma traz algumas pistas até de anemia, enfim. Essa avaliação ela é uma avaliação, é isso que eu falei, assim, a gente não vai avaliar uma coisa separada da outra, né? Então, é uma avaliação que a gente faz em conjuntinho para ver se está tudo funcionando e tudo se encaixando. Porque é uma coisa importante, os micronutrientes eles trabalham em conjunto um com o outro, né? Então, muitas vezes avaliar um sozinho
não vai trazer a informação necessária que a gente precisa. O zinco, que é um mineral importantíssimo para paciente com hidradeniite, a gente precisa acompanhar estoque de zinco, como está esse zinco sérico, então isso é muito importante. Glicemia e insulina, a maior parte das vezes os pacientes só fazem a glicemia e a hemoglobina glicada e não fazem insulina. Olhar a insulina para a hidradeniite, eu considero como um marcador inflamatório. É importante a gente ter noção de em quanto está essa insulina, se já está fazendo resistência à insulina. Então, acompanhar isso é de fato uma parte para mim muito importante. Eu sempre peço glicose e insulina juntos. E às vezes vão ter alguns outros marcadores inflamatórios que vão fazer parte de uma avaliação e investigação médica. É, eu gosto de pedir outros exames, né? Como eu comecei novamente o vídeo falando, os exames eles não se leem sozinhos, né? Mas esses que eu acabei de citar aqui são exames para mim fundamentais que precisam ter num painel de exames de um paciente com hidradeniite supurativa. E alguns outros a gente vai acrescentar conforme a necessidade individual de cada um, né? Então, a escolha dos exames depende da história do que o paciente está contando, do histórico clínico desse paciente, né? Muito mais que pedir exame, né? A gente tem que entender o que que faz sentido nesse momento. Não adianta ter uma lista enorme de exames feitos se eles não têm significado, que se a gente não vai conseguir, tá, tipo, esse número tá aqui, o que que eu faço com isso? Então, os exames eles precisam fazer sentido clínico para a gente estar pedindo. O que que eu quero ver com esse exame? É, por exemplo, vou citar aqui para vocês poderem entender. Um paciente que não tem um ferro, uma ferritina muito baixos, né? Tipo assim, em 11, 12, 15. Não tem histórico desse ferro, dessa ferritina serem sempre baixos. É, tem alterações intestinais, mas não tem alterações intestinais de extrema importância. Não é um paciente que come farinha de trigo em excesso. Muitas vezes não vai ser necessário, por exemplo, retirar o glúten desse paciente, porque ele não tem queixa em relação a isso. Dificilmente esse paciente sem queixa vai ser um paciente celíaco. Então, se eu não vou tirar o glúten dele agora, talvez não nesse momento eu precise pedir o exame de sangue de doença celíaca. Se em algum momento isso começar a me chamar a atenção, ou sinais clínicos, ou sinais de exames laboratoriais, eu falar, opa, de repente, para esse paciente, nesse momento agora, faz sentido a gente excluir o glúten por um tempo, antes dessa exclusão acontecer, eu vou pedir o exame laboratorial de doença celíaca, para a gente saber se tem alguma coisa além do que a gente está vendo ali, nos sintomas desse paciente. Então, muitas vezes não é de primeira que a gente pede esse exame, porque não faz sentido clínico isso, né? Então, por isso que eu comecei o vídeo falando, uma boa avaliação clínica vai determinar quando e como e por que que a gente está pedindo ou não aquele exame, né? É, E uma situação muito comum que eu vejo acontecendo com rotina no consultório, o paciente fala assim, nossa, mas meus exames, assim, já vem para mim enfim, da vida, né? Meus exames deram normais, mas nem sempre os exames estão normais considerando o histórico clínico do paciente. Se fosse um paciente sem hidradeniite, sem todas as doenças que tem associado, talvez aquele exame tivesse bom, tivesse tudo bem, né? Então a gente precisa olhar para os números do exame, levando em consideração a pessoa que está na nossa frente, assim, qual é o histórico clínico. Para uma pessoa com hidradeniite, uma vitamina D de 35 é uma vitamina D boa? Não, não é. Aquela faixa laboratorial que tem ali no exame é considerando uma população saudável. Um paciente com hidradeniite não é um paciente saudável, ele tem uma doença crônica inflamatória. Então, eu não posso considerar uma vitamina D boa a vitamina D que está no exame, no papel do laboratório, né? Aquela faixa de vitamina D. A mesma coisa que eu sempre brinco com a vitamina B12. A faixa do laboratório é de
se eu não me engano, de 350, depende do laboratório, até 900. Não é possível que uma pessoa com 350 de vitamina B12 tenha a mesma saúde de uma vitamina B12 de 900. É uma faixa muito grande. Então a gente precisa considerar quem é aquela pessoa, quais são os sintomas. A pessoa está com 350 de B12, mas está falando que assim, tá exausta, tá cansada, tá se sentindo triste sem motivo, não tem um quadro de depressão formado ali. Aquela vitamina de 350 não tá dando conta. A gente precisa de uma vitamina B12 maior. Então a gente precisa olhar os exames, só que olhar, principalmente escutar o que a pessoa está na nossa frente está dizendo. Então, o trabalho de quem atende, de quem clinica, é esse: juntar os exames com a queixa do paciente. A clínica, ela sempre é soberana aos exames. Precisamos escutar o que o paciente está falando e olhar para o exame. Se não fizer sentido, o que o paciente está dizendo é o que faz sentido para nossa conduta clínica. Então, nunca eu ignoro o que o paciente está me contando. Então, a queixa dele sempre vai ser mais importante do que o que está no papel. Até porque, se não tá batendo, ou eu vou pedir para repetir em outro laboratório. Já peguei erros bizarros de laboratório, de resultado de exame, ou eu vou investigar por pensando em outras alternativas, né? Nunca ignorar o que a pessoa está me contando. Então, isso é muito fundamental e por isso que o exame ele é complementar da clínica, né? E não eu começo pelo exame, depois eu escuto o que você tem para me dizer. Não faz sentido isso, né? Até porque não existe o exame que vai, tipo, resolver completamente sua vida. É sempre a junção de tudo isso, né? E é isso que eu queria deixar aqui com esse vídeo, né? Os exames, eles são ferramentas. Eles ajudam a gente, sim, a tomar algumas decisões. Só que o tratamento nunca é baseado apenas nesses números, né? Eles dão um direcionamento de resultado, por exemplo, de suplementação. Suplementação está fazendo efeito, a gente está tendo resultado esperado, aumenta, diminui a dose. O que que eu faço? Eles dão esse direcionamento, mas eles não podem ser a base da clínica, né? A gente precisa escutar o que o paciente está dizendo. Então, isso é muito fundamental, pelo menos para mim, como profissional, entender, escutar e decifrar as queixas do paciente versus os exames, né? Então a gente entende que o exame é uma parte da história e a gente precisa enxergar a saúde como uma história completa. Isso é de fundamental importância. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Eu tenho um outro vídeo já publicado, um pouquinho mais antigo, que eu falo, é uma aula que eu dei e eu deixei pública ela aqui no YouTube, onde eu falo profundamente sobre vários exames na hidradenite. Eu vou deixar em algum lugar aqui nesse vídeo, no final dele vai aparecer um card, é só você clicar e assistir essa aula. Eu aprofundo em valores, em exames, em suplementação. Eu falo tudo mais profundamente nessa aula, né? E no próximo vídeo eu vou responder uma pergunta que aparece com frequência no consultório. Hidradenite e academia. O exercício ajuda, atrapalha, depende do caso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no próximo episódio. E agora eu quero saber, existe algum exame que você sempre teve dúvida, se deveria ou não fazer por conta da hidradenite? Escreve aqui nos comentários que a sua resposta pode virar tema para um próximo vídeo. A gente vai aprofundando. Eu quero muito saber quais exames você já fez, se ficou em dúvida em alguma coisa, em algum resultado. Quem sabe a gente não faz uma live aqui no YouTube para discutir exames, né? Seria, eu acho que uma boa ideia. Não esquece de curtir, compartilhar com alguém que você acha que vai fazer sentido esse vídeo. E eu te espero no próximo episódio para a gente conversar sobre os exercícios. Um beijo e até!